Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre comparação de diferentes conteúdos textuais. Vamos lá? O objetivo é analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre o mesmo assunto para a construção e assimilação de novos conhecimentos. Mas afinal, você sabe o que é uma perspectiva? Esse é o objeto de estudo desta aula, então fica mais fácil se a gente usar um sinônimo, ponto de vista. Às vezes, a gente pode olhar um assunto de um ponto de vista que não considera outras opiniões, e aí a gente vai poder traçar esse comparativo. Esse é o objetivo principal dessa aula. Reading, a leitura. Já percebeu que as pessoas podem ter perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto? Olha só, você deve se lembrar de quando a gente estava em aula presencial ou mesmo das suas conversas em família, que é muito comum a gente ter uma ideia diferente porque a gente vê algo de uma ótica diferenciada, sim? Então, a gente tem que tratar os pontos de vista sempre com muito respeito e para isso é necessário argumentação. A argumentação é uma coisa que pode ser treinada e nós vamos treinar isso juntos. Como você encara o fato de algumas pessoas terem opiniões diferentes das suas? E aí, você se considera uma pessoa inflexível, radical, que não gosta que alguém te contrarie? É importante você pensar em argumentos para fundamentar, para você conseguir realmente defender o seu ponto de vista. E isso também vai te ajudar na produção de texto. Do you know Ingrid Silva? Sim, a Ingrid Silva é uma brasileira, você já deve ter percebido pelo nome, mas o texto que a gente vai ver, uma entrevista, vai ser em língua inglesa, é porque ela é uma brasileira que faz sucesso internacional. Do you know Ingrid Silva? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse texto é o exercício de listening. Eu vou ler ele por inteiro, você vai reconhecer as palavras cognatas semelhantes de uma língua para outra e aí, com essa sua fluência, você vai ter depois um momento para tentar perceber, deduzir, inferir quais são as palavras que você desconhece, mas não desista do texto em inglês. A leitura, ela faz parte desse processo de você realmente ver o texto como um todo. Vou ler ele inteiro e depois a gente destaca algumas partes. A bailarina Ingrid Silva nasceu no Benfica, bairro central do Rio de Janeiro. É a bailarina principal do Dance of Harlem. E aí, essa palavra Dance of Harlem não tá tão difícil para você sacar. Dance, dança, Harlem é um bairro muito famoso no mundo inteiro que fica na cidade de New York, Nova York. Uma das mais tradicionais companhias de balé de New York. Lembra? New York, Nova York. É uma grande cidade, nós chamamos de megalópole, que fica em United States of America, nos Estados Unidos. Ela se tornou uma voz importante na luta por representatividade no balé em todo o mundo e por justiça social, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Ballerina Ingrid Silva on Unraveling Stereotypes. I can still look classical and elegant with my natural hair. Hair, você se lembra o que significa essa keyword, essa palavra-chave? Se você pensou em cabelo, você acertou. E a gente tem muitos produtos aqui no Brasil que são produtos capilares e usam a palavra hair. Então, para nós brasileiros, é fácil inferir essa palavra, lembrar o significado dela. My natural hair, meu cabelo natural. O cabelo natural da Ingrid Silva é um cabelo crespo e geralmente o cabelo da bailarina ele fica todo preso. Então a gente já vê aí que ela está ali para quebrar paradigmas, para trazer uma nova versão de bailarina, sempre com a diversidade e também com a identidade brasileira para o mundo. As a young dancer in Brazil, Silva couldn't find a role model who looked like her, so she became one. Olha só, se existe uma perspectiva, um ponto de vista de como devem ser as bailarinas, a gente vê aqui a Ingrid Silva, que quando começou sua carreira não era necessariamente uma pessoa que conseguia
ver um modelo, bom, eu sou parecida com essa bailarina aqui. Então, o que ela fez? Ela se tornou um modelo, uma referência para as próximas bailarinas. Ballerina Ingrid Silva on Unraveling Stereotypes. I can still look classical and elegant with my natural hair. Olha só, temos mais algumas palavras cognatas ou palavras transparentes que chamamos de transparent words. Classical seria clássico. O balé tem muito dessa questão clássica que ultrapassa o tempo, a temporalidade. And elegant, elegante. O que se espera de uma bailarina clássica e elegante? Stereotypes. O que seriam os stereotypes? Mais uma vez a gente tem aqui uma palavra cognata, veja só. É um estereótipo, um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais, como a profissão de bailarina, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. You've carved your own path in an industry known for its extremely strict standards. How did you do it? Então, aqui na interview, a gente vai ter uma question, uma pergunta. Essa pergunta feita na entrevista é como ela fez as primeiras pegadas dela, sim? Ela contando do seu próprio estilo e quebrando os estereótipos. People see ballerinas as a typical white, skinny, tall girl. Então, vejam só, aqui nessa primeira sentença, a gente vai falar dessa questão do estereótipo. Como as pessoas veem as bailarinas? Geralmente, o que se espera, se você for ver em ilustrações, vai ser typical, ou seja, uma típica bailarina, white, lembra-se do vocabulário das cores? Branca, skinny, magérrima. Tem slim, que é magra, e skinny, que é magérrima. Tall girl, tall, alta. E garota, né? Mas sabemos que tem garotos também. Então, olha quanta diversidade a gente pode ir além do estereótipo. It's so much more than that. Há tanto mais que isso. When I arrived at Dance Theatre of Harlem, I felt very welcome. Então, olha só, essa palavra welcome a gente encontra até em tapetes e capachos aqui no Brasil, significa bem-vindo. Então, você já sabe como ela se sentiu bem-vinda. I felt like I found people who looked like me. Então, olha só que maravilha. To look like é parecer, e ela sentiu que tinham pessoas que pareciam com ela. I felt like I was where I belonged. Esse verbo belong é pertencer, então ela teve essa sensação de pertencimento. In Brazil, there wasn't much diversity. Então, olha só, ela é brasileira, vai lá para o Harlem, em Nova York, e ela se dá conta que aqui no Brasil é que não tinha muita diversidade entre as bailarinas. I was the only black ballerina in my class. Então, veja só, quando ela fala the only, a única, ela era a única bailarina preta. Sim, é essa a expressão que a gente usa, tá? Como na sua classe. And when I came to America, in this company, I was just one more. E então, quando ela chegou na América, United States of America, nos Estados Unidos, ela era mais uma e não a única. Interview with Ingrid Silva. Vamos à entrevista? People see ballerinas as a typical white, skinny, tall girl. It's so much more than that. Então, aqui está falando dessa questão do estereótipo. Lembra desse trecho e vamos responder a questão. Question 1. According to Ingrid, how do people expect dancers to be? Então, de acordo com a entrevista da Ingrid, como as pessoas têm a expectativa que as bailarinas devem ser? Responda com atenção.
E aí, conseguiu responder? É fácil a gente fazer reading comprehension, porque a leitura e compreensão de texto, ela vai exigir apenas que você esteja atento aos trechos do texto e você sempre vai responder fazendo citação. Se a pergunta é according to the text, você vai responder de acordo com o texto mesmo. A forma que se esperava que as bailarinas fossem, de acordo com ela, é lá, ó, white, brancas, skinny, magras, and tall e altas. Então, brancas, altas e magras. Posso mudar os adjetivos de ordem? Pode, fica à vontade. É aqui que a gente fala que entra um pouquinho da sua subjetividade também, e isso é muito importante em questões discursivas. What do you think? O que você pensa sobre esse assunto? People see ballerinas as a typical white, skinny, tall girl. It's so much more than that. Você concorda com Ingrid Silva? Ainda há este estereótipo de bailarinas? Você conhece as escolas de dança da sua cidade? Saberia dizer se há diversidade? Bom, para isso é importante a gente contextualizar essa situação. Então, caso você ainda não tenha despertado o seu interesse pela dança clássica, vale a pena você conversar em casa, refletir, pesquisar um pouquinho e pensar na sua perspectiva, fazer essa reflexão para a sua vida. É para isso que serve a nossa aula. When I arrived at Dance Theatre of Harlem, I felt very welcome. De acordo com esse trecho aqui, você vai responder a segunda questão. Então vamos lá. Question 2. What's the meaning of the word welcome? Vai lá, gente, vai ser moleza essa. O que significa welcome, afinal?
Vamos à resposta? Não dificulta a sua vida. Se você se lembrou de momentos da sua vida cotidiana aqui como brasileiro, que a gente vê a palavra welcome, pois ela está em vários produtos, como tapetes e capachos de casa, que aparece ali para a pessoa entrar e se sentir bem-vinda. É isso mesmo, você acertou. Welcome significa bem-vindo ou bem-vinda. Como aqui falava da Ingrid, vamos para o female, para o feminino. In Brazil, there wasn't much diversity. I was the only black ballerina in my class. De acordo com esse trecho, vamos à terceira questão. Question 3. Como eram as escolas de dança no Brasil, segundo Ingrid? Então, olha só. A Ingrid faz uma citação da realidade dela. Presta atenção sempre no que ela disse na entrevista para então você responder. Agora é sua vez.
Então, para responder essa questão, você deve ter prestado atenção que ela diz I was the only black ballerina. Eu era a única bailarina preta, porque ela se refere à cor da pele dela, sim? Então, a gente percebe que aí não havia diversidade. Ela era a única bailarina negra na sala. Tanto a palavra negra quanto preta é um sinônimo e é importante a gente discutir sobre isso. Com a atualização, a gente pode usar as duas e não há perigo em ficar parecendo que é preconceito, ok? Agora, to think and discuss. Essas questões aqui são para você pensar e discutir. Então, é um momento de reflexão. Number 4, a questão 4. How do you think dance schools in Brazil are today? Is there diversity? E aí, como você pensa que são as escolas de dança, em especial de balé clássico, aqui no Brasil? Você acha que tem diversidade? Number 5. What was Ingrid's contribution for changing this scenario? E aí, a gente está falando de uma pessoa que saiu daqui do Brasil e que foi ganhar o mundo, que se tornou uma celebridade e uma referência internacional. Provavelmente é uma contribuição, certo? Qual você pensa que pode ter sido a contribuição da Ingrid Silva para a próxima geração de bailarinas ou bailarinos? Para você responder isso, lembre-se que você pode fazer tanto por meio de uma reflexão, por meio de uma discussão consigo mesmo ou com a sua pesquisa, como você também pode elaborar algum material e tratar com o seu professor para enviar a ele, sim? What did we study today? E chegamos ao nosso estudo de hoje. Uma entrevista com a bailarina Ingrid Silva, uma brasileira com uma história inspiradora. A importância de compreender diferentes perspectivas de um mesmo assunto, ou seja, a gente traz aqui o debate de diferentes pontos de vista. E para um bom debate, o que a gente precisa, hein? Respeitar. Então, respeitando a opinião e a visão de mundo de cada pessoa. E além disso, mostrando o seu embasamento e mostrando que você é capaz de fazer sua própria argumentação. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a comparação entre diferentes conteúdos textuais. Espero que vocês tenham gostado e até breve. See ya!